Bitcoin hoje sobe de uma maneira super diferente e importante. Ele foi exatamente no momento perfeito, na zona de suporte perfeita. A gente vai entender o que isso vai causar daqui para frente, o que isso vai mudar na história que nós estamos vendo dessa queda. Então, você tem que ficar até o final desse vídeo para você entender tudo. Então, bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, cara, hoje a gente está tendo um movimento limpo, na minha opinião, que alguns fatores fazem crer que essa alta pode ser uma alta consistente, que ela pode levar a gente mais para cima. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos enxergando a dominância do Bitcoin subindo, tá? Bastante, por sinal, quase 1% hoje, significa que as altcoins estão para trás enquanto o Bitcoin está ganhando valor. É exatamente isso que eu venho falando com vocês sempre nas nossas análises, que nós queremos que o preço do Bitcoin sobressaia do que em cima das altcoins. A gente quer ver o dinheiro sendo transplantado das altcoins para o Bitcoin, aí ele sobe, depois ele devolve para as altcoins e a gente tem a famosa altcoin season, tá? Se você não está sabendo disso é porque você não está inscrito nesse canal, então você se inscreve aí para você acompanhar nosso conteúdo que só melhora dos dias que passa, tá? Você só tem a ganhar aqui comigo. E olha só, a gente tem hoje, além dessa dominância subindo, nós temos um movimento importante no S&P 500 e no Bitcoin. A gente vai começar no S&P 500 e o que eu quero falar para vocês? Nós estávamos iniciando uma correção no mercado tradicional e olha só, né? A gente parou basicamente aqui na retração de 50% de Fibonacci, ou seja, nós tivemos uma correção no mercado tradicional e ele segurou exatamente nos 50% de retração. O que significa que, cara, a tendência de alta ainda está de pé. E o que a gente esperaria, no caso, era a formação de um fundo para a gente ter o quê? Sim, a continuidade da tendência de alta. Isso aqui ser a construção de um pivô de alta, entregando para a gente novas altas históricas. É possível? Sim. É muito fácil disso acontecer? Não. Tá? A gente está realmente batendo a trave aí para ter uma recessão financeira, econômica, mas está acontecendo algumas coisas que estão deixando todo mundo, todos os analistas, economistas um pouco intrigados, tá? E a gente vai comentar mais sobre isso. A questão agora é que essa formação de fundo, ela está acompanhando de certa forma o Bitcoin, porque o Bitcoin hoje bateu ali na mínima, tá? Nos 38.500 e voltou a subir e já passou os 40 mil. E a gente vem conversando bastante, né? Nós temos uma linha de tendência de alta que está ditando um movimento construtivo de alta para a gente. E enquanto a gente não perder essa zona, todas as vezes que ele falha, isso fortalece mais a tendência. Então, toda vez que ele cai aqui e não consegue se sustentar, ele sobe. Cara, isso significa que a tendência ainda está de pé. E é isso que a gente precisa nesse momento. Precisamos ficar acima dessa região, demonstrar força compradora para assim a gente ter condição de dar uma pernada para cima. Por que a gente não está tendo nenhuma explosão? Porque nós não estamos tendo uma explosão de demanda, não tem muita gente buscando Bitcoin, portanto ele vai ficar nessa lateralidade que a gente está vendo anos, tá? Simplesmente aqui de lado, sem nenhuma definição, apesar de ter altas de 50%, 100% e quedas de 50%, 80%, 60%. Então, cara, olha só que engraçado, né? A gente realmente está vendo aqui que o mercado tá de lado, apesar desse tempo todo. Só que se você não aprender a surfar isso aqui, você vai deixar dinheiro na mesa, tá? Porque cada alta dessa aqui, meu amigo, entrega muitos porcentos para nossa carteira. E você tem que aproveitar com isso tudo o que acontece, porque é um mercado mais volátil. E você tá dando mole se você não sabe, tá? Se você quiser aprender e se aprofundar, tem o treinamento modesto, o primeiro link na descrição para você se profissionalizar de vez esse mercado e aproveitar toda a volatilidade, sugar o máximo possível comigo sendo seu professor, tá? Aproveita o descontinho ali que daqui a pouco acaba. E olha o seguinte, nós temos, além dessa linha de tendência de alta, nós temos uma POC. Douglas, que POC é essa? POC é um ponto de controle onde a gente tem realmente uma concentração volumétrica, tá? Eu falei isso no nosso Instagram, se você não me segue lá, você é doido, tá? Você tá deixando muita informação aí sem saber. Você me segue lá e fica de olho em tudo que eu passo, que é muito valor extra além do que eu passo aqui no YouTube. E você já consegue pegar coisas antes das análises. Olha só, né? Essa concentração de volume que a gente presenciou, ela é basicamente um ponto de suporte. Se você me acompanha já faz um belo tempo, você já deve ter percebido que antigamente esse ponto de controle estava basicamente aqui nos 34, 33 mil. E com o crescimento do mercado, né, a partir desse ano todo que a gente passou aí de 2021,
isso foi se alterando, porque a gente teve uma entrada de volume justamente nessa região, o que mudou, de certa forma, o ponto de equilíbrio do mercado, o ponto de controle dessa concentração volumétrica, e ele está subindo. Olha só, se você não entende que realmente um suporte importante baseado em volume subiu, tá? Ele estava em 33, subiu para 38, quase 39, quase 40 mil. Se você não entende a importância disso, significa que cada vez estamos tendo um volume comprador que está segurando as quedas do mercado, portanto a gente pode definir isso como acumulação ou distribuição. Cara, a importância disso aqui é incrível quando você pega o raciocínio. E entrando nesse assunto, a gente vai perceber que o preço hoje, ele defendeu, tá, justamente a POC. Meu amigo, se o preço realmente ele está lutando contra dois suportes importantes, tá? Uma linha de tendência de alta que está construindo uma tendência de alta, obviamente, e uma POC, né? Um ponto de controle, um suporte extremamente importante baseado em volumes de compra. Nós temos agora realmente simplesmente evidências que podem levar a gente para o alto, né? Pô, concordância verbal aqui foi para o escambau. É o seguinte, nós temos que ter ideia agora que, da mesma forma que a gente subiu tudo e retraiu grande parte, você pode ver que a nossa retração aqui, ela voltou muito, tá? Nós tivemos uma retração muito além dos 618 de Fibonacci, o que indica que a tendência de alta está comprometida, essa que a gente estava tendo antes. A gente esperava que ele fosse que construir uma tendência de alta e não aconteceu. Só que ao mesmo tempo no S&P 500 a gente sabe que os dois estão andando de ladinho, eles estão realmente querendo, ainda tendo possibilidade de construir uma tendência de alta. O S&P 500 está dando essa evidência para a gente. Então, se nós tivermos aqui uma confirmação de um fundo sendo formado no S&P 500 junto, né, com a dominância do Bitcoin subindo e o Bitcoin tomando a frente no mercado, e além disso, né, a defesa desse suporte, nós temos evidências fortes que vamos presenciar, ou talvez, né, não tenho certeza de nada aqui, mas se a gente realmente tiver uma confirmação de uma formação de fundo no S&P 500 e no Bitcoin, isso pode significar uma coisinha só, alta, tá? Confirmação de fundo, tendência de alta construída com sucesso. E isso aqui levaria a gente, no mínimo, usando uma retração invertida de Fibonacci. O quê? Tem como usar retração invertida? Tem sim, tá? Então a gente teria aqui como alvo nos 38% de Fibonacci. Se o preço, né, para ele ter uma definição total do que ele vai fazer, ele precisaria ainda subir até os 42.500 dólares, tá? O que significaria para a gente que, chegando nesse ponto, a gente teria uma direção mais clara se a gente vai para cima ou para baixo. Da mesma forma, né, que a gente quer que o mercado suba, retraia aí 38% de Fibonacci e suba novamente, continue a sua tendência de alta, você pode esperar isso na baixa também. Então a gente teria que fazer uma retração inversa. Eu sei que deve estar bugando sua cabeça aí, mas o pessoal que já está mais calejado já está entendendo. A gente tem realmente essa região aqui perfeita para cair mais. Só que ao mesmo tempo, essa é a região que vai definir que se a gente romper para cima, podemos mudar a história de vez no Bitcoin. E a pergunta que fica no ar: Douglas, a gente está num cenário tão perfeito, né? O mercado está segurando de uma forma absurda, estamos tendo volume comprador defendendo regiões de suportes, estamos possivelmente esperando uma reversão no quadro do S&P 500, mas isso tudo demanda paciência e confirmação gráfica, tá? Então, ontem eu falei de alta, só que nem era alta de curto prazo. O pessoal já veio me sacrificando essa manhã, falando: Douglas, você tava errado, cara. Pô, cara, você tá errado, para de fazer esses vídeos. Então, você vê hoje o mercado já subindo, retomando a alta. Então, a galerinha de manhã, né, que veio me sacrificar aqui, simplesmente porque o mercado estava caindo, o mercado já reverteu. Então, não seja você um especulador de curtíssimo prazo. Você precisa entender do game para antes, para depois sim você poder argumentar. Então não sejam desses caras precoces, tenha consciência e principalmente paciência, tá? Que é isso que vai colocar dinheiro no seu bolso. Agora é o seguinte, o que pode fazer, né, o mercado cair mais? A gente precisa, apesar dessa alta que estamos vendo hoje, que está muito bonita por sinal, precisamos ficar ligados no Long Short Ratio. Long Short Ratio vai dar uma indicação para a gente que se o Bitcoin estiver subindo, tá? Subindo, o Long Short Ratio estiver em queda e a dominância estiver subindo, estamos tendo um movimento limpíssimo de alta.
certo? E nesse momento é isso que está acontecendo de certa forma. Nós saímos aqui de 2.6 long short rate e já voltamos para os 2,20. Então a gente está brincando muito nesses dois pontos, então a gente precisa ficar de olho nesse long short rate. Nós queremos esse valor o mais baixo possível, sem limite, tá? 1.0 seria maravilhoso. Agora, se quiser ir para o menos 5, pode ir para o menos 5, não tem problema nenhum, tá? Eu tô brincando, não é possível isso não. E é o seguinte, essa é a nossa ameaça, né? Apesar da gente estar demonstrando uma força compradora, o que fortalece a nossa tese que o mercado ele está se transformando e tudo isso que a gente está enxergando agora é uma acumulação gigantesca para ter um pump no futuro, uma alta absurda. E eu vou falar, mas antes eu quero o seu like, tá? O seu like até agora vale muito a pena para mim, porque eu quero saber a sua opinião, se você tá gostando ou não, e só no like que eu vou saber. Então fortalece e me dê essa moral. Agora é o seguinte, nós temos aqui uma notícia que me chamou a atenção, tá? Que é simplesmente um dos maiores bancos do mundo e estudando aqui vender criptomoedas diretamente para seus clientes. A gente sabe que quem tem dinheiro hoje no mercado tá de olho nas criptomoedas, nos criptoativos. E quem pode fornecer isso, né? O cara que é grandão, o cara que já é calejado aí no mercado tradicional, ele vai buscar uma referência bancária para vender os ativos para ele. É muito difícil você ver alguém realmente destinado aí a pegar o seu celularzinho ali, criar sua carteira e fazer as suas compras. É muito difícil. Então eles gostam mais de delegar essa parte e se expor em ativos de risco, certo? Então a gente tem aqui um dos maiores bancos do mundo querendo vender isso para essas pessoas, só que tem um detalhe aqui que é o que pega e o que fortalece nossa tese de longo prazo, tá? Simplesmente, os players do mercado já estão preparados para atender os bancos com essas novas demandas. Isso aqui tem algumas interpretações diferentes, mas olha que bacana, né? Você tem os bancos precisando de Bitcoin, de criptoativos para vender para os seus clientes. Mas espera aí, tem tanto Bitcoin assim no mercado para eles comprarem? Não, tá? Essa é a questão. Cada queda que a gente vivencia, o Bitcoin sai da mão de pessoas que não sabem o que estão fazendo para mãos de pessoas que sabem o que estão fazendo. E com certeza eles vão segurar, guardar seus Bitcoins, tirar da corretora. A gente tem dados estatísticos para comprovar isso. O que significa que a partir do momento que tiver alguém grande querendo entrar no mercado, como os bancões, meu amigo, se eles demorarem muito, vai ser tarde. Vai ser tarde demais. É muito R aqui, comecei a travar. E o que isso significa, cara? Significa que a partir do momento que você tiver uma corrida por Bitcoin mundial, significa que um banco vai vender criptoativos. Bom, se está todo mundo interessado nisso, o outro banco também vai querer vender criptoativos, mas o outro banco também. Então a gente tem uma competição em larga escala mundial de bancos querendo vender criptoativos para os seus clientes, porque o interesse deles é ganhar dinheiro. Então a demanda direciona os ganhos deles. Então, olha só, né? O que essa corrida por Bitcoin poderia causar no mercado? Eu deixo essa questão para você, porque seria incrível ver um ativo sendo valorizado e a demanda ser em nível bancário. Meu amigo, os bancos hoje dominam o mundo praticamente. Então, todo o dinheiro que passa no mundo passa pelos bancos, você tem que ter ideia disso. E a partir desse momento a gente teria que ver realmente um pump gigantesco no mercado, porque os bancos vão querer comprar Bitcoin, criptoativos para vender para os seus clientes, mas não vai ter essa quantidade disponível no mercado para tantos bancos, para tanta demanda. Consequentemente, agora a nossa lei da oferta e demanda, que eu sempre falo para vocês estudarem isso, e eu ensino lá tranquilamente no treinamento modesto, que é justamente esse fator que pode levar o Bitcoin a subir em valores estratosféricos aí, coisa absurda. Enquanto a gente tem aqui o BNDES querendo criar uma rede blockchain Brasil para aumentar a transparência de gastos públicos. Com certeza vai ser uma porcaria isso, mas de certa forma é interessante você botar em relevância aqui a tecnologia, né, para dar simplesmente transparência. Então, eles estão querendo usar a tecnologia blockchain para dar transparência, mas sem dúvida isso aqui vai ser uma porcaria. E, bom, a gente precisa concordar nisso. Enquanto isso, nós temos hoje na quedinha do mercado oportunidades de pessoas desesperadas falarem que o mercado vai cair para os 20 mil, né? 30 mil, perdão. Tem gente ainda postando em 20 mil. Não sei como é que o cara pensa nisso. Mas, enfim, nós temos aqui
alguns argumentos, né? Que o mercado está caindo, é fácil você falar que o mercado vai cair mais. Então, com certeza é melhor apostar a favor da tendência contra do que contra. A gente sempre vai contra porque o mercado está caindo, a gente fala, cara, temos fundamentos para subir. Mas falar é uma coisa, investir é outra, por isso você precisa de estratégia e é isso que eu te ensino, tá? Eu não te ensino aqui, claro, tem a visão de longo prazo, mas surfar pelo swing trade, surfar a tendência é essencial pra gente. Então nós temos aqui que precisamos recuperar os 40 mil, se conseguirmos isso, certamente dará um impulso altista ao mercado. Então, olha o que a gente teve, né? Isso aqui foi feito basicamente quando a gente estava nos 39.300, quando o mercado estava caindo, e ele mandou essa aqui. E olha lá, né? Se concretizou, recuperamos os 40 mil e ainda mais. Então, nesse momento eu já falei para vocês, estamos num momento realmente importante, defendendo um suporte a POC e também uma zona de extremo volume, né? Consequentemente, uma linha de tendência de alta também nessa região. E se a gente conseguir com maestria se segurar aqui junto com a reversão do S&P 500, meus amigos, podem aguardar boas e excelentes emoções aí pra gente no futuro. Lembrando que quanto mais a gente se estender em uma tendência de queda, mais perto de uma reversão a gente estará. Então, é isso aí que eu falo para vocês. Uma excelente semana para vocês. Abençoada. Amanhã a gente se vê com certeza. Um forte abraço.